E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Gente, eu queria falar um assunto diferente com vocês hoje. Eu quero pedir que você escute, perca um pouquinho de tempo do seu dia e não tenha preconceito. A palavra preconceito é interessante, ela significa o seguinte, literalmente significa isso, você tem um conceito prévio. Isso pode ser sobre alguém, sobre uma ideia, sobre um argumento, sobre, enfim, qualquer coisa. E é muito comum esse tipo de assunto despertar preconceito nas pessoas, ou seja, as pessoas já terem uma ideia pré-concebida sobre o que vai ser falado nesse vídeo. Eu quero pedir que você não tenha preconceito hoje. Gaste aí. Se você, depois desses 40 minutos que você perder, 45 minutos que você perder nesse vídeo, você disser, esse vídeo foi uma porcaria, você não perdeu tanta coisa assim, não. 45 minutos é coisa rápida para você se recuperar. Mas, enfim, a Bíblia diz no primeiro livro, e esse é um assunto extremamente polêmico e as pessoas têm uma grande dificuldade de aceitar. Eu vou ler aqui rapidinho para vocês, no capítulo 1 do livro de Gênesis, diz assim no versículo 3, disse Deus, ou seja, falou, haja luz e houve luz. Essa parte da Bíblia, especificamente, a Bíblia todinha, ela é muito vilipendiada, é muito desacreditada, mas esse capítulo, essa primeira parte, esse primeiro livro da Bíblia, ele é especialmente batido, questionado, desacreditado. Muita gente tem grandes problemas de acreditar nisso, e eu entendo. Eu realmente entendo o porquê, porque, afinal de contas, é uma coisa tão absurda de se acreditar, né? Apenas a voz de um ser criou tudo isso que a gente vê, e também coisas que a gente não vê, o universo inteiro foi criado, e o universo é um negócio tão gigantesco. Só para você ter uma ideia, a nossa galáxia tem bilhões e bilhões de estrelas, com bilhões e bilhões de planetas. A Via Láctea é uma galáxia apenas do universo, e tem outras galáxias, e o nosso sistema, nosso sistema planetário, o sistema solar, é tão gigantesco, é tão absurdamente grande, que, só para você ter uma ideia, o Sol ele está distante da Terra cerca de 150 milhões de quilômetros. E a luz, ela trafega, ela viaja no espaço a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Então, se você pegar isso daí, você dividir 150 milhões por 300 mil, você vai dar aí 500. Então, demora 500 segundos, ou seja, 8 minutos e 20 segundos para a luz do Sol nos alcançar, nos atingir aqui na Terra. Isso não sou eu que estou falando, é a ciência que está dizendo isso. Então vamos fazer o seguinte, vamos marcar aqui um timerzinho, 8 minutos e 20 segundos, depois você pode até pesquisar isso que eu estou dizendo, se é verdade ou não, para a gente ter uma ideia. Se o Sol apagasse, agora, você está assistindo esse vídeo agora, e o Sol de repente explodisse lá onde ele está, demoraria 8 minutos e 20 segundos para você, aqui na Terra, aqui no nosso planeta, estar no escuro. Então é um negócio muito grande. A Via Láctea, então, a nossa galáxia, ela é um negócio tão absurdo, tão fantasticamente grande, que, olha só, se fosse possível, vou ligar aqui uma luz aqui do meu celular, ver se não vai dar para atrapalhar muito. Pronto, liguei aqui a luz. Se fosse possível eu ficar numa extremidade da Via Láctea e você na outra extremidade, e eu fizesse isso daqui, ó, iria demorar 100 mil anos de uma extremidade à outra da Via Láctea. 100 mil anos para esse negocinho aqui, ó, chegar em você. Então, é um negócio assim tão gigantescamente absurdo, de grande, de negócio, sabe, que não dá nem para você imaginar. E eu realmente eu entendo. E tem pessoas que eu conheço, né? Um abraço para você, meu amigo Pirula, que tem um ceticismo genuíno. Não é questão de querer, sabe, vilipendiar com a fé de ninguém, de querer debochar da fé de ninguém, de querer esculhambar com a fé de ninguém. Eu entendo essas pessoas, elas têm uma dificuldade genuína de acreditar nisso que eu acabei de ler aqui para vocês. Isso que eu acabei de ler não faz sentido, porque se você olhar para o universo e para tudo isso daí, é um negócio assim que não dá nem para você dizer assim, rapaz, isso é história da carochinha, isso é história para boi dormir, isso não é história para ninguém acreditar, não, isso é história para fazer criança dormir à noite
na cama, enfim, mas não vale, não merece crédito. E as pessoas, como eu já disse, as pessoas do meio acadêmico, biólogos, físicos, astrônomos, enfim, as pessoas que estudaram, né, anos e anos na universidade, elas têm uma dificuldade genuína, legítima, de acreditar nessa passagem da Bíblia, porque, afinal de contas, não se sustenta aos olhos da ciência e não dá para ter uma confrontação usando um método científico, não dá para a gente fazer uma confirmação dessa passagem, desse versículo. É impossível, de acordo com o que muitos estudiosos dizem, é impossível você pegar essa passagem aqui e confirmar usando um método científico. Mas será? Será que é isso mesmo? E eu queria, nesse momento, me debruçar um pouquinho sobre essa história e tentar colocar essa passagem, esse pedacinho da Bíblia, e disse Deus, ou seja, falou Deus, haja luz, e a luz aconteceu. E eu queria tentar trazer um método científico para a gente tentar entender melhor essa porção do livro de Gênesis. Vamos nos desligar um pouquinho do sistema solar, da Via Láctea, das coisas do universo, que afinal de contas são tão gigantescas, e vamos trazer um negocinho mais aqui para a gente, mais aqui para baixo, mais para perto de nós. E eu queria usar uma coisa que é muito usado em várias atividades humanas. Taxa de amostragem. O que é isso? O que significa isso? Deixa eu dar alguns exemplos para vocês. Eu ajudei há um tempo atrás um grande amigo que é investidor, aliás, ainda estamos trabalhando juntos, mas quando ele começou esse investimento, a gente começou então a construir um prédio. Nós compramos um pedaço de terra e eu participei desde o início. Eu participei, na verdade, do processo inteiro, tanto da vinda da família para o Canadá, do processo da criação da empresa, enfim, de fazer isso acontecer. E o projeto era comprar um pedaço de terra, e nós fomos atrás e conseguimos encontrar um pedaço de terra em cima de uma colina, onde estava tendo um desenvolvimento de vários prédios, várias revendas de automóveis de luxo, enfim, hotéis, restaurantes, e no topo dessa colina tinha um terreno disponível, e nós compramos esse terreno juntos, aliás, juntos não, que o dinheiro não é meu. Eu ajudei a comprar, né? Participei da compra, e uma das coisas que me chamou a atenção foi o projeto. Na hora que foi fazer esse projeto para construir o prédio, nós fizemos um projeto para construir um prédio de área construída de 10 mil pés quadrados, não é muito grande, mas é um tamanho bem considerável, e mais um pátio de estacionamento, e mais, enfim, tudo que precisa para que um prédio funcione, né? E eu me lembro que uma das etapas da construção desse prédio, logo no comecinho, sabe assim, lá no princípio, foi preciso fazer uma análise do solo desse prédio, para saber se o terreno, né, iria comportar o prédio. E me chamou a atenção a forma como eles fizeram essa análise desse solo. Eles furaram em alguns pontos do terreno, né, ao invés de pegar... Porque você já imaginou? Eu quero estudar aqui como é que esse solo, a estrutura desse solo, é impraticável, seria impossível você pegar todo o terreno, cavar todinho, a área inteira, eu nem sei agora de cabeça quanto é o tamanho desse terreno, mas enfim, é humanamente impraticável. Ninguém faz isso. O que eles fazem como eu disse, eles fazem buracos específicos, alguns furos no solo, em algumas regiões, e eles tiram amostras daquele solo num tubo, e esse solo eles mandam para o laboratório, essa amostra daquele tubo, com a mesma compactação que ele tinha. Eles têm um instrumento que faz só isso, tira só um pedacinho do chão, depois leva de outro lugar, de vários lugares, e eles fazem, então, um estudo de solo usando aquelas amostras, aqueles pequenos furos que eles fizeram,
tirando aquele material, usando aquela amostra, e a partir daí, cara, é impressionante, eles conseguem identificar o tipo de solo que tem ali, quantas estacas aquele terreno vai precisar para suportar aquele prédio, qual é a profundidade da minha fundação, que tipo de parede de contenção eu vou ter, porque lembra que eu falei, era uma colina, então precisava fazer uma parede de contenção para aquela colina não viesse a desmoronar, enfim, tudo foi feito e o prédio está lá. E é assim que se faz prédios ao redor do mundo inteiro, é usando taxa de amostragem. Eles usam essa amostra, né, que foi tirada para definir que tipo de solo tem ali. Isso é algo fantástico e aceito, né, largamente, e é assim que se faz até hoje, no mundo da engenharia, no mundo da construção, no mundo da arquitetura, é assim que se faz prédios, analisando o solo através de amostras. Outra área da atividade humana que é muito utilizada, a taxa de amostragem, são pesquisas de intenção de voto. No Brasil, agora, no ano que vem, a gente vai ter uma eleição e está tendo né? Pronto, o sol acabou de apagar aqui. 8 minutos e 20 segundos. Esse foi o tempo que o sol apagou. Vou parar. Agora você está tudo no escuro. Assim nas velas aí, pessoal. Mas, enfim, esse momento que a gente está vivendo no Brasil é um momento tão difícil, porque as pesquisas mostram um candidato aí que não pode nem sair na rua, que os eventos que ele faz dá 5, 6, 10, 15 pessoas. Então, esse é o candidato favorito das pesquisas. Então, vamos esquecer um pouquinho esse negócio aí do Brasil, mas pesquisas sérias, né, pesquisas legítimas, não pesquisas fajutas, elas pegam, entrevistam algumas pessoas de uma sociedade e essas pessoas, eles focam, sei lá, um médico, eles focam um engenheiro, eles focam um professor, eles focam uma dona de casa, eles focam estudantes, eles focam... E eles fazem, a partir daí, também por faixa etária, né, eles escolhem algumas faixas etárias e eles fazem uma coletânea daquelas respostas daquelas pessoas e, a partir dali, eles conseguem fazer uma previsão de como é que vai ser a eleição e dá certo. É impressionante. Quando a pesquisa é séria, quando a pesquisa é legítima, eles conseguem fazer uma previsão muito próxima e o resultado bate com que as pesquisas de opinião, quer dizer, usando a amostragem, usando taxa de amostragem, eles conseguem fazer essa previsão e funciona. Uma outra área também é na área empresarial. Eu trabalho na área da saúde, né, também, eu tenho um emprego já de mais de 30 anos numa empresa que presta serviços para equipamentos médicos e tem uma história interessante de uma dessas empresas, eu não vou dizer o nome da empresa para não sei lá, enfim, não vier ao caso, mas essa empresa ela desenvolveu um aparelho de ultrassom muito avançado, muito prático, muito eficiente no aspecto visual, no aspecto de praticidade de limpar, porque os aparelhos de ultrassom eles têm vários botões, né? Alguns que você aperta, outros que você gira, outros que você desliza, e ele também usa aquele gel na hora que vai fazer o exame, e o gel às vezes pinga em cima do console do aparelho, né? E isso dá problema para limpar, é ruim, não tem... Então essa empresa ela criou um aparelho de ultrassom de última geração. Ele, na verdade, a tela dele é um vidro, né? Era um vidro e não tem botões, não tem nada, tudo é um toque de tela, você desliza o dedo para baixo, para cima, você faz a mesma função daquele botão de correr para cima e para baixo, né? Mecânico. Você também pode fazer girar assim, igual os telefones, igual, enfim, um equipamento fabuloso com uma série de coisas, de melhorias, né? Tanto no visual como de praticidade, de utilização, e foi assim um negócio de doido. Na hora que esse negócio foi lançado, foi feita uma
uma feira de equipamentos em Chicago, todo ano tem um encontro mundial dos fabricantes de equipamentos da área médica. É uma feira muito, muito prestigiada. E esse equipamento foi a sensação do negócio lá, porque era um negócio de louco, aquela coisa assim, rapaz, que ultrassom é esse, tão moderno, tão bonito, tão... E o que aconteceu foi o seguinte: na hora que começou os usuários, mesmo os técnicos de ultrassom, começaram a chegar para... Como é que eu faço para fazer aqui uma imagem em 3D? E os cidadãos da empresa ficaram olhando assim um para o outro, imagem em 3D? Vige, vocês não vão acreditar. Eles esqueceram ou não levaram em consideração algo primordial, algo que deveria ter sido feito lá atrás no projeto, né, no desenho do equipamento. Eles deveriam ter chamado técnicos de ultrassom, deveriam ter chamado pessoas da área, médicos, enfim, ter feito uma taxa de amostragem e perguntado para essas pessoas: ei, vem cá, você trabalha com ultrassom, o que você gostaria de ver no equipamento? O que é importante para você no equipamento? O que você, né, que é imprescindível para você? E o resultado, para encurtar a história, é que esse equipamento, mesmo tendo um avançado design, tendo sido assim, um negócio assim, revolucionário no aspecto visual, de praticidade para limpar e tudo isso, ele foi um retumbante fracasso. Fracassou tanto, e a empresa perdeu tantos milhões de dólares que foram investidos nesse projeto, que o CEO, que é o chefão geral da empresa, acima dele só tem os acionistas, né, que têm direito à voto, nem todo acionista, os acionistas, né, que têm direito à voto, que estão acima do CEO. O CEO dessa companhia perdeu o emprego, foi mandado embora, porque ele, como o diretor-geral da empresa, ele deveria ter previsto, claro que ele não participou do desenvolvimento do negócio, mas ele deveria ter previsto ou quem estava abaixo dele, quem estava abaixo de abaixo de abaixo, enfim, a cadeia de comando deveria ter se importado e ter feito uma taxa de amostragem. Era para ter sido conversado com pessoas da área, perguntado o que você quer ver nesse negócio, o que é importante para você nesse negócio, e por que isso não foi feito. O CEO da empresa caiu fora, foi mandado embora, e a empresa teve um prejuízo gigantesco de milhões e milhões de dólares, e o projeto foi fracassado, foi engavetado, e esse equipamento nunca foi colocado no mercado da forma como eles esperavam que fosse alcançar, que fosse atingir o mercado. Quer dizer, taxa de amostragem é importantíssimo. Pois bem, Felipe, por que você está falando tudo isso? Porque eu tenho uma taxa de amostragem para a gente se debruçar nesse vídeo. E a taxa de amostragem somos nós, eu e você que está aí do outro lado. Você que está assistindo aí esse vídeo, que até agora, né, 18 minutos ficou assistindo, obrigado. Compartilha esse negócio, manda para frente, vai, ajuda aí. Nós somos a taxa de amostragem. E eu vou lhe dizer por quê. A gente, né, eu moro aqui no Canadá, você mora não sei aonde, muitos dos meus seguidores moram no Brasil, mas, enfim, aqui no Canadá, onde eu moro, agora, nesse período do ano, estamos no finalzinho de agosto, a temperatura está muito gostosa, muito agradável, não está quente, nem está frio, entendeu? Nós já tivemos aqui, no pico do verão, temperaturas de 38 graus, 39 graus, 40 graus, aqui nessa cidade que eu moro, o que não é muito comum, mas nós tivemos nesse ano um verão extremamente quente, e foi muito gostoso para fazer atividades do lado de fora, enfim, mas não é sempre assim. Na verdade, a maioria das vezes que nós, né, temos aqui no Canadá, o nosso termômetro é cruel com a gente, é muito difícil. Nós temos, está começando já, agora começou a esfriar, mas a partir de outubro, né, já começa a cair muito a temperatura, e vai de outubro até abril, maio, com temperaturas que são realmente dificílimas de se conviver. Nós não fomos, o ser humano, nós não fomos produzidos, nós não, no nosso corpo,
naturalmente falando, não foi feito para viver nessas latitudes, porque a gente não tem uma pele grossa, a gente não tem muito pelo, né? Alguns têm, né? Tony Ramos, tu tá bem, né? Mas nem todo mundo tem um corpo peludo para suportar um frio, mesmo o Tony Ramos dificilmente conseguiria, se não houvesse vestimenta apropriada, conseguiria viver aqui. Aqui, rapaz, o negócio é tão difícil, que eles pegam a água. Uma vez eu estava na rua e eu estava vendo uma escavação para fazer uma linha de água, estavam fazendo um conserto na linha de água, e a escavação, eu cheguei a olhar assim, gente, era um negócio tão fundo, e eles precisam fazer aquela trincheira de mais de 4 metros de profundidade, porque se eles não fizerem, aquele cano vai congelar no inverno e aquela água vai, né, o gelo aumenta o volume e vai estourar, o cano vai se romper, não vai funcionar. Então eles precisam cavar muito fundo, colocar esse cano de água muito fundo, a mesma coisa com o cano de esgoto, porque se o esgoto não for numa profundidade que impeça o congelamento dos canos no inverno, a água suja das casas vai voltar todinha, não vai ter condição de escoar. Então eles fazem todo um planejamento, eles pegam gás natural e é extraído, e esse gás é encanado também por baixo do chão, e cada casa recebe uma tubulação de gás, e dentro das casas nós temos equipamentos que queimam esse gás, e esse gás, então, produz uma chama, e esse mesmo equipamento, mas um outro dispositivo, gira uma turbina, e essa turbina faz o ar circular dentro da casa, passando por dentro dessa serpentina, onde tem essa chama de gás queimando, e isso aquece a casa, e só assim a gente consegue viver aqui. Mas se a gente não tivesse um aparato, nós naturalmente não conseguiríamos viver no Canadá. Isso é fato. É fato. Da mesma forma, nós temos pessoas vivendo no deserto do Saara, onde a temperatura é absurda. O Emirado, né, do Dubai é um negócio assim absurdamente quente lá, tem que ter ar-condicionado, e aí eles já usam um outro tipo de gás que, comprimindo esse gás, baixa a temperatura, e a temperatura, então, baixa. É um processo semelhante ao aquecimento, só que inverso. O ar circula por uma serpentina, só que agora a serpentina é gelada, é esfriada de forma artificial, com um gás comprimido, e aí esse ar esfria e leva um ar frio, né, para dentro dos ambientes, e as pessoas convivem em Dubai, convivem em Teresina, no Piauí, convivem em Cuiabá, no Brasil, enfim. Mas, naturalmente, seria muito ruim viver nesse calor absurdo no meio do deserto. E tem gente vivendo no meio do deserto. Tem gente vivendo no planeta inteiro, né? Pessoas que naturalmente teriam uma grande dificuldade de viver nesse ambiente. Interessante isso, né? Muito interessante. Como é que a gente conseguiu chegar nesse ponto? Como é que a gente consegue viver no Ártico, né, no frio absurdo dos meses de dezembro, ao mesmo tempo consegue viver no deserto do Saara, consegue viver na África, consegue viver na Austrália, consegue viver... Não é? O ser humano é o único animal que você encontra vivendo em todos os locais da Terra que não foi levado. É claro, você vai encontrar, por exemplo, pinguins. Eu já aqui no nosso zoológico de Calgary, não sei nem se ainda tem, nós tínhamos pinguins que foram trazidos e eles eram mantidos num ambiente fechado gigantesco, um galpão gigantesco, todo climatizado, todo preparado, mas foram os homens que prepararam aquele ambiente para o pinguim viver ali. O pinguim não tinha a menor condição de chegar na cidade de Calgary, né, por eles mesmos, e viverem na cidade de Calgary. Não tem a menor condição. A mesma coisa acontece com ursos polares, enfim. Nós somos os únicos de toda a criação
Isso é fato, que conseguimos viver tanto no Polo Norte, como no deserto do Saara, como no Afeganistão, como na Líbia, como na Argentina, como no sul da Argentina, na Patagônia, na Antártica. Tem gente vivendo na Antártica agora, nesse momento. Tem gente morando na Antártica, numa base que tem lá, tem várias bases, aliás, e tem pessoas que moram lá, que passam o ano todo lá, na Antártica. Né? É impressionante isso. Eu fui trabalhar uma vez numa cidade chamada Inuvik, fica muito, muito ao norte aqui do Canadá, muito, muito mesmo. E eu já estive lá por 2 ocasiões. Eu estive lá no deserto, no inverno, e estive também no verão. No inverno, gente, era um negócio assim tão louco, a temperatura era 55 graus abaixo de zero. 55 graus abaixo de zero. Sabe o que é isso? Muita gente lá no inverno deixa os carros ligados a noite toda, porque se desligar de manhã, pode ser que o carro não pegue mais, aí dá problema. Né? E aí, eu também já fui lá no verão e é escuro, escuro total. Durante o dia é tudo escuro, assim, mais ou menos no meio dia fica aquela coisa, aquela penumbra, muito, muito sutil, mas enfim. E durante o verão é o inverso, é o dia todo para dormir, é ruim, porque de madrugada tem sol, 3 horas da manhã tem sol, 2 horas da manhã tem sol, 4 horas da manhã, quer dizer, o sol não se põe nunca. É um negócio assim muito, muito louco, mas tem gente morando lá. Eu estava visitando, eu fui trabalhar, consertar uma máquina de hospital, mas lá moram pessoas o ano inteiro. E é interessante isso, gente, porque a gente não consegue encontrar isso em nenhuma outra criatura da natureza. Nenhuma outra criatura. Se você for parar para analisar, você vai dizer assim, não, mas peraí, o homem chegou aqui porque evoluiu, porque né, tem uma série de explicações, o córtex cerebral, porque nós temos o cérebro desenvolvido, enfim. Mas se você for parar para pensar, nós somos os que menos teríamos condições de triunfar e de comandar o mundo da forma como nós comandamos. Nós temos animais, gente, que, presta atenção, que correm muito mais do que a gente. Muitos animais, muitos, correm mais. Muitos animais, eu estou até descalço aqui, mas olha só, muitos animais não têm esse pé macio como a gente tem, fininho, e eles têm casco nos pés. Quer dizer, você já imaginou você andar por um pedregulho, né, no meio do matagal, com espinhos, com uns pés que podem furar, que podem lhe machucar, que pode, tudo bem que os nossos ancestrais podiam até ter um pé mais grosso, mas mesmo assim não tem nenhuma história de ninguém com cascos para proteger do chão, né, árido, do chão de espinhos. Não existe isso. Nós chegamos aqui sem casco nenhum nos pés. Nós chegamos aqui sem correr tanto quanto, por exemplo, o leopardo, que corre a, sei lá, 80 km por hora. Tem animais que nadam melhor do que a gente, muitos. Tem animais que conseguem sentir os aromas muito mais refinados do que nós, os cachorros, por exemplo. Tem animais que conseguem enxergar muito melhores do que nós, de longe. Tem animais que não precisam nem enxergar, que eles conseguem se locomover, né, apenas emitindo sons ultrassônicos, e esse som bate nas coisas e volta, e eles captam isso daí, e com isso eles fazem um mapa, e eles conseguem, isso a biologia confirma. Nós temos uma infinidade de outros animais que têm muito mais vantagens do que nós. Tem animal, cara, que voa, cara. Você já pensou? Que vantagem é essa? Ao primeiro sinal de perigo, bate as asas e sai voando. Essa é uma vantagem fantástica. E, ao mesmo tempo que voa do perigo, ele também consegue ver do alto. Ele consegue ter todo o mapa de onde ele está, do alto, e consegue ver a presa e ir direto naquela presa. As águias fazem isso, os falcões fazem isso.
eles voam a uma altura absurda, e eles veem um coelho correndo, e aí eles usam a visão deles, que é muito, muito superior à nossa, e eles então dão um mergulho e vão certinho naquele coelho. Cara, é uma vantagem fantástica. Fantástica. Tem animais que têm olhos que conseguem ver em várias direções ao mesmo tempo. Os camaleões fazem isso, eles conseguem ver para frente, para trás, ao mesmo tempo. Quer dizer, com tudo isso a gente está aqui, eu e você. Não importa o que você está vivendo, você ou alguém, o seu antepassado, conseguiu fazer com que nós chegássemos até aqui. Conseguiu fazer com que pessoas, mesmo sem a menor condição, consigam viver no Canadá, no inverno inclemente, e consigam viver no deserto do Saara. Isso não é interessante? Isso é muito, muito doido, bicho. Se você for parar para pensar, é muito louco, porque a despeito de toda a diversidade, a despeito de toda a limitação, comparando com outros animais, nós dominamos o planeta. Nós chegamos até aqui e somos, como eu disse, a única, né, forma de vida capaz de viver por si mesmo, claro, modificando a natureza, consegue viver nesses lugares que a gente disse. Pois bem, vamos voltar para a Bíblia, porque no capítulo 1 ainda, esse primeiro capítulo do livro de Gênesis, tem também um versículo muito interessante. No versículo 26, diz o seguinte: também disse Deus, essa passagem, não vou ler toda, mas ela vem descrevendo, começa com a luz, depois ela vai dizendo, vai fazer isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, e toda a criação foi se desenrolando a partir dali. Disse Deus também, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Agora presta atenção, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra. E sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Eu quero voltar para esse trechozinho aqui. Tenha ele domínio sobre toda a terra. Pois bem, foi Deus que falou isso, de acordo com o que está escrito, né? Esse mesmo que lá no versículo 3 disse, haja luz e houve luz. Esse mesmo que disse, homem vai ter domínio sobre toda a terra. Que fantástico! Porque não existe nada além dessa palavra, dessa frase, e disse Deus, o homem vai ter domínio sobre toda a terra, que possa embasar esse domínio que a gente tem, como eu já falei, a despeito de toda a nossa limitação humana, biológica, estratégica, logística, enfim, o que você quiser pensar, nós não teríamos condições de chegarmos até aqui, baseados nos nossos próprios recursos como animais. A diferença é essa frase. Deus disse, o homem terá domínio sobre toda a terra. Isso é um negócio assim, de louco, cara. De louco. Aí você talvez diga assim, não, mas peraí, você está esquecendo do negócio. O nosso cérebro, né, é um cérebro privilegiado, nós temos, proporcionalmente falando, o maior cérebro do reino animal em comparação ao tamanho do corpo, né? O nosso cérebro, inclusive, até há pouco tempo atrás, era comum, né? Era senso comum entre os cientistas de que o ser humano era o animal que usava a maior porção de energia diretamente indo para o cérebro entre todos os outros animais. E isso justificava o nosso desenvolvimento, isso justificava aonde nós chegamos, isso justificava aonde nós estamos. Pois, para um pouquinho aí. Para um pouquinho.
Existe um peixinho nos rios da África Central chamado peixe-elefante. Depois você vai lá no Google e pesquisa. Peixe-elefante. Ele tem um nome científico que eu não lembro agora, mas ele é mais conhecido como peixe-elefante. E esse peixe, preste atenção, a proporção do tamanho do cérebro dele para o corpo é exatamente a nossa proporção. Isso significa o seguinte, que se ele é pequenininho, mas se ele tivesse o tamanho de um homem, cerca de 1,70 m, 1,80 m de tamanho, o cérebro daquele peixe teria exatamente o mesmo tamanho que o nosso cérebro tem. E não é só isso. Esse peixe usa 60% da sua energia só para manter o cérebro ativo e funcionando. 60%, enquanto a gente usa 20%. E até então, nós éramos os bambambãs da utilização do cérebro, né, da energia pelo cérebro. Pois bem, esse peixe ele precisa, segundo os estudiosos, eu gosto muito de assistir esses documentários de mundo animal, eu gosto muito de ficar prestando atenção nisso daí, porque isso me traz muitas conclusões. Esse mesmo peixinho, lá dos rios da África Central, eles têm esse cérebro desenvolvido porque eles têm uma característica assim, extremamente especial. Eles escalam as cachoeiras para desovar lá em cima nos lagos que tem nas montanhas. E eles escalam de uma forma muito peculiar. Eles desviam-se dos tufos de água gigantescos que, né, se eles não fizessem isso, iriam despencá-los montanha abaixo, e eles se desviam, mas eles precisam da água, porque eles não conseguem respirar fora da água. Interessante também isso aí, né? Porque tem peixes no Japão que conseguem respirar dentro e fora da água, chamado mudskipper, um peixinho também no Japão bem interessante, que ele tem, já pensou que vantagem maluca, bicho, você conseguir respirar fora d'água e dentro d'água, né, naturalmente. Pois bem, voltando para o peixe-elefante, eles precisam desviar dos tufos de água, mas ao mesmo tempo eles precisam de água, porque senão eles morrem. E aí eles usam essa sua cérebro, essa energia do cérebro, né, para poder fazer todo esse traçado, todo esse trajeto, e vão fazendo isso. E eles conseguem chegar lá em cima da montanha para desovar. E eles usam 60% da energia que o corpo deles produz só no cérebro. E, no entanto, a gente não tem nenhuma escada rolante ou elevador nas montanhas dos rios da África Central, né? Até onde eu sei, não existe nenhum elevador para um peixe-elefante subir. Eles continuam há milhões e milhões de anos fazendo a mesma coisa, subindo. Aí você diz assim, não, mas peraí, tem evolução, rapaz. Uma das coisas que eu mais sinto saudade do Brasil, morando aqui no Canadá, é de água de coco. Já pensou, cara? Você na beira, fala isso, botar um golinho d'água aqui. Você na beira da praia, pegar um coquinho gelado ali, pá, e tomar uma água de coco bem geladinha, é bom demais, rapaz. Aqui tem umas águas de coco, que de vez em quando eu comprava, nunca mais comprei, porque as bichas eram industrializadas, vinham nas latas, às vezes vinham numa embalagem de papel, aquelas embalagens de leite longa-vida, e vinha naquele negócio, e o gosto não é o mesmo, o gosto, né? Quem realmente já provou da água de coco, sabe do que eu estou falando. E eu fico pensando, cara, como é que a gente chegou até aqui, bicho? Como é que a gente chegou até a água de coco como a gente está tomando hoje? Eu fico imaginando o cara lá nos primórdios, morrendo de sede na beira da praia, aquela água saloba, aquela água do mar, foi beber salgada, não conseguia beber, e ele ficou olhando para aquele negócio, e o coco lá, e aí, de repente, um coco amadureceu, pum, caiu numa pedra, e quando caiu, quebrou, e tinha água dentro, ele olhou aquele negócio e foi lá, e é bom o negócio aqui, a água é boa e tal, e aí foi. Só que a água já tinha derramado quase toda, ele teve que lamber na pedra, e aí, de repente, ele pegou um outro coco, e aí começou a olhar, e aí pegou outra pedra e quebrou, aí a água depois caiu, ele ficou tentando, e aí chegou no canudinho, cara. E hoje a gente toma água de coco com canudinho,
Só um buraquinho lá de meter o canudinho. Pá, delícia. É claro que eu acredito na evolução. É claro. Agora presta atenção. Esse versículo que eu li aqui, do capítulo 1, versículo 26, em momento algum, a Bíblia diz que vai acontecer amanhã. Ou que foi assim, ó, imediatamente. Diz o seguinte: disse também Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rasteiam pela terra. Ponto. Aqui não diz nada dizendo assim, olha, isso vai acontecer imediatamente. Isso vai acontecer no piscar de olhos. O homem já vai ser formado com essa inteligência, já vai ser formado fazendo canudinho para beber água de coco na praia. Não! Não! Não diz isso. Aliás, esse negócio de tempo, é a gente que tem esse problema, é a gente que tem essa coisa de... Porque a gente está vendo, e um grande amigo meu, uma vez, ele me falou um negócio que é verdade. A gente vê a história... Imagina um rolo e ela está se desenrolando, entendeu? A gente vê o que está daqui para cá, para onde que já foi desenrolado, mas o que está aqui nesse negócio enroladinho, a gente não tem ideia, a gente não sabe, a gente não tem a menor noção, mas Deus ele já tem o plano todo aberto. Foi Ele que enrolou o canudo, foi Ele que enrolou essa história, e a gente está vivendo que está sendo desenrolado gradativamente. E é claro, e a história mostra, e as coisas mostram que nós evoluímos, que nós não fomos formados como a gente está hoje. A gente não foi formado fazendo avião, a gente não foi formado fazendo carro, a gente não foi formado fazendo elevador, a gente não foi formado fazendo roupa, a gente não foi relógio, óculos, nada disso a gente foi formado fazendo. Isso foi um processo, mas esse processo deu início nessa frase. A frase, assim como a mesma frase lá atrás, no capítulo 1, versículo 3, diz, haja luz. Né? E a luz aconteceu, e a ciência também diz isso, que o universo começou numa grande explosão, né? Explosão, tem luz sim. E é interessante isso. Mas nós não fomos feitos já sabendo de tudo. Nós chegamos até aqui numa consequência, no aprendizado, numa transmissão de conhecimentos, a gente conseguiu chegar até aqui de acordo com o que está dito nessa palavra. Nós estamos até aqui porque foi dito o homem terá domínio. E a pergunta é por que as águias, com todo o aparato que elas têm, elas não estão dominando o planeta, elas não têm, né, geladeira para guardar a caça dela para comer no outro dia, elas têm que comer e caçar, por que as cobras não conseguem também? Porque animais muito mais preparados, eu já falei isso aqui, eu não quero ficar me repetindo, animais muito mais preparados, eles não chegaram até onde a gente chegou, porque essa palavra foi dada para nós, você e eu, meu amigo, você e eu que recebemos essa ordem, essa definição foi dada para nós. O homem vai ter domínio sobre o planeta Terra, e nós estamos vivenciando isso hoje. Você não pode negar isso, ninguém pode negar isso, ninguém pode negar que o ser humano é o único que tem domínio sobre o planeta Terra, domínio sobre todos os outros animais da criação, conforme está escrito aqui, conforme essa palavra diz. Essa palavra diz o seguinte, que Deus falou, e a gente está vivendo hoje, e não importa, é um detalhe apenas a evolução, quanto tempo durou, como foi que ela aconteceu, como foi que ela se transcorreu, isso é apenas um detalhe, é um mero detalhe. O importante
O cerne da questão é que nós hoje, eu e você, somos a taxa de amostragem de Deus para se confirmar ou não se a palavra dele deu resultado ou não. Interessante que, falando em resultado, a Bíblia diz lá no livro de Isaías, eu quero terminar com essa passagem, que Deus, a palavra dele não volta atrás vazia. É muito interessante. Isaías 55. Vamos lá. Isaías 55. Deixa eu ler para vocês aqui. Mais uma confirmação. Deixa eu ver aqui. Capítulo 55 de Isaías, versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Presta atenção. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Ou seja, o que Deus fala acontece. Simples assim. Essa passagem de Isaías, capítulo 55, versículo 11, resumindo tudo, diz o seguinte: o que Deus fala acontece. E nós somos a prova disso. Gente, eu quero terminar e agradecer a você que ficou até aqui. Minha intenção era falar durante 40, 45 minutos, já estou 47 minutos. Eu não gosto de estender demais, mas enfim, foi necessário. Diz aí o que você acha disso. Fala aí o que você pensa sobre esse assunto. E vamos conversar sobre isso. Tá bom, gente? Beijo a todos. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, pessoal.